A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, povo de Deus. Como é que vocês estão? Estão, eu falei, mas é estão, tá bom? Tudo bem com vocês, igreja? Nós estamos bem, graças a Deus, felizes, alegres, porque mais um culto aqui estamos, né? Eu tenho dito algumas coisas nesse tempo de pandemia que é verdade. A verdade é que nada pode calar um adorador, amém? Me lembro da música, acho que é da Eixla, né? É a Eixla que tem essa música, né? Nesse tempo de pandemia, querido, nesse tempo de tribulação, nós temos que entender, nada vai te calar, nada vai calar de nós expressarmos adoração ao nosso Deus. Eu quero dizer para vocês, fiquem em paz. Estamos em guerra, sim, estamos em guerra. Mas essa guerra já ganha, amém? Porque à nossa frente está o general de guerra. À nossa frente está o leão da tribo de Judá. Amém? Queridos, que você possa já ir desde já preparar o teu ambiente. Que esse ambiente agora que nós vamos entrar, de fato, possa ser um ambiente da glória do Senhor. A tua casa agora seja de fato um altar para a glória e exaltação do nosso Senhor. Amém? Desde já vai compartilhando o link. Amém? Eu contei um testemunho, não sei se foi aqui, acho que foi aqui que eu contei, de que nós estamos fazendo nossa célula online e mandaram um link para um rapaz que estava no hospital e lá ele com Covid pôde escutar o culto, pôde glorificar o nome do Senhor, e os 15 dias que ele ia passar lá, passaram só 6. Queridos, eu não quero ser aqui religioso a esse ponto, mas eu quero usar aqui a minha fé e quero declarar, na minha opinião, ele foi curado sim, porque ele recebeu a palavra, porque ele adorou o Senhor. Então, queridos, compartilhe, dê o teu curtir, isso é fundamental, amém? Para que nós possamos expandir ainda mais este momento que nós vamos passar aqui agora na presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem preparado uma palavra maravilhosa para vir de encontro com os nossos corações. Então já te convido desde já para você já ir fechar os teus olhos aí na tua casa. Fecha os teus olhos. Pega aí na mão do teu filho, na mão do teu esposo. Pega aí na mão do teu filho, pega na mão do teu esposo. Pega aí na mão de quem estiver do teu lado. E que juntos aqui agora nós possamos nos entronizar nessa presença. Que neste momento agora você possa levantar um altar aí na tua casa. E eu sei que existe palavra de gratidão aí na tua boca. Que você já possa começar, Senhor, a agradecer. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti pelo fôlego de vida. Queremos começar este momento e dizer, Senhor, para onde nós iremos? A quem nós iremos? Se só Tu tem palavra de vida eterna. Receba adoração, receba, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti. Clamamos, Senhor, para que o Senhor possa dirigir os Teus olhos, os Teus ouvidos, Senhor, para cada lar agora representado aqui. Ó Senhor, que o Senhor possa contemplar, Senhor, a mais singela, a mais simples adoração dos Teus filhos. Afinal, Senhor, nascemos para Te glorificar. Nascemos, Senhor, para Te exaltar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos declarar que no nosso lar, na nossa casa, o único nome que será glorificado será o Teu. Por isso nós colocamos por terra toda enfermidade. Nós expulsamos do nosso meio toda incredulidade, tudo aquilo que não pertence a Ti. Porque onde a Tua presença ela habita, todo mal tem que ir embora. Nós consagramos esse momento a Ti, ó Senhor. Nós consagramos a nossa casa a Ti. Nós consagramos esse culto a Ti. Receba adoração, Senhor Jesus.
Receba o nosso melhor, ó Pai, Senhor. Receba o melhor de mim. Senhor, nós cremos na vitória. Nós cremos, Senhor, que essa peleja não é nossa, mas é tua. E assim como Jeosafá não precisou pelejar, nós também não vamos. Nós vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é orar. A nossa parte é te adorar. A nossa parte é te buscar. Clame a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Vamos clamar a ti, Senhor. Vamos clamar a ti, Senhor. Nós vamos clamar a ti, clamar. Essa é a nossa parte. Nós vamos nos prostrar diante de ti. Reconhecemos quem tu és, reverenciamos a tua grandeza, reverenciamos, Jesus, a tua majestade. Sairemos vitoriosos dessa batalha, em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé. Se vista agora das armas Nada espirituais. irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Não vai. Não existe autoridade no mundo E que nada prevalece diante da tua irá presença. me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Quem é vitorioso aí, declare.
nome é imutável, teu nome é grandioso. Não existe outro Deus, não existe autoridade que se iguale a tua. Aleluia. Creia, creia. Nessa peleja nós não teremos que pelejar. Sairemos vitoriosos. Estamos em guerra sim, mas em paz, porque nós sabemos que o povo de Deus é um povo que clama, é um povo que busca, e nós buscamos o verdadeiro Deus, nós buscamos o Senhor que pode todas as coisas. Creia, irmão, eu creio, não vou desistir jamais. Senhor, que se abra os céus diante de nós, Senhor, nessa manhã. Como Estevão nós clamamos, Senhor, que se abra os céus diante de nós. Que se abra os céus diante do Brasil, diante da Guarapiranga, Senhor. Senhor, que essa peleja não seja somente mais um propósito, para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais almas se rendam ao Senhor. Porque a verdade é que o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, Jesus. Ora vem, Maranata, Maranata, Senhor. E que antes que isso aconteça, que muitas almas se rendam aos teus pés. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Tu és bem-vindo, Senhor. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. De pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Levante a tua mão aí na tua casa, declare que se abra o céu. Que se abra o céu, o teu reino vem. A nossa fé está em ti. Nossa fé está. A nossa base é o Senhor. Nosso Deus. Peça que se abra o céu em cada lar que agora. Se abra os céus, o teu reino
Assim nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos nos teus céus abertos, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada hospital agora. E nós clamamos, Senhor, assim como Estevão clamou. Nós clamamos, Senhor, que se abra os céus, Senhor. Oh, meu Pai, que se abra os teus céus. Nós clamamos, Senhor, a Ti. A quem nós iremos clamar? A quem nós iremos clamar, Senhor? Porque só Tu tem palavra de vida eterna. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Que se abram os céus. Que se abram os céus. Aleluia. Amém, queridos? Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa promessa. Quem virá agora? Pastor André? Bom, enquanto o pastor André está pronto. Amém, queridos? Que agora o melhor de Deus vai vir sobre a tua vida, que é a palavra do Senhor. Amém. Você possa receber o nosso pastor André. Amém? Som, beleza. Som. Pronto. Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, você e sua família, sua casa. Que o Papai do Céu possa te ministrar aí aonde você estiver, amém? Quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E o texto que nós vamos utilizar como tema central, como texto central da mensagem, está lá em João capítulo 11, amém? Evangelho de João, capítulo 11, se você puder acompanhar aí, vamos lá. Do versículo 17 em diante. Está escrito assim. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e as consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus:
vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram-lhe a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Vamos orar nesse instante, um minutinho? Curva a sua cabeça onde você está. Peça que o Espírito Santo te leve num outro lugar de comunhão com Deus, para que você possa entender a palavra em paz. Se você está em casa assistindo, que toda agitação agora seja paralisada e que você possa se concentrar nessa mensagem que vem do céu, que é alimento para nós hoje e será eternamente. Amém? Pai lindo e santo, nesta manhã de domingo nós nos colocamos na Tua presença. Abrimos as Escrituras Sagradas, de onde vem a razão de nossa fé. Propósito, vida, ressurreição, tudo que Jesus é e representa em Ti. E que nessa manhã o Senhor possa nos abençoar, abrindo céus e liberando vida sobre nós, revelação e poder, para que o Teu povo hoje receba mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, essa aqui da frente, né, pastor Renato? Estão olhando certinho? Amém. Amados, essa história de Lázaro, ela é muito rica, muito cheia de ensino e de conteúdo para a gente meditar no nosso relacionamento com Jesus, amizade, família, milagre, uma série de coisas. E nos ensina muita coisa, até informação assim que não chega a ser um rema muito profundo, mas é ensinamento para nós que pode nos ajudar a ter uma vida cristã mais firme, mais poderosa, mais plena. Queridos, a história de Lázaro, a morte de Lázaro, eu vou até nominar o tema dessa mensagem como a morte do relacionamento, porque no começo do texto, lá no capítulo 11, você vê que essa família era amiga de Jesus, Jesus os amava muito. Tanto é que em algumas linguagens fala, aquele que o Senhor amava está doente, né? Então nós vemos que essa família tinha um lugar especial na vida de Jesus, e não é apenas nesse capítulo de João que nós vemos histórias sobre eles, nós vemos outros pontos. Jesus na casa deles, ela sentada, ouvindo, você vê uma das irmãs quebrando um vaso de alabastro, jogando sobre Jesus. Era uma família conhecida, era uma família de discípulos, de amigos mesmo, né? E no começo da história, deixa bem evidenciado isso, que havia um relacionamento de profundo amor e de amizade aqui. Lá no versículo 1 está escrito assim, ó: estava enfermo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com seus cabelos. Olha que a referência. Existia uma história, relacionamento com Jesus já. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro ir dizer a Jesus: Senhor, está doente a quem amas. Elas tinham uma confiança tão grande no amor de Jesus sobre Lázaro, sobre eles, que quando elas vão a Jesus, ela manda alguém ir procurar Jesus, ela usa o termo: Jesus, aquele a quem o Senhor ama está sofrendo, está doente. E a Bíblia, em outro capítulo, se não me engano em João, dizia que o amor lança fora o medo. Então essa certeza de que você é amado
ela lança fora todo medo, todo desespero, toda ansiedade que possa habitar em nós. Quando você entende e tem certeza que Jesus te ama, a sua vida, as suas ações, as suas escolhas, elas nunca serão a mesma. Elas sempre terão uma direção correta, porque você tem certeza que é amado, e na hora de escolher, você sempre vai olhar para aquele amor que transborda em seu coração, amém? Glória a Deus por isso. Queridos, eu gostaria de falar sobre algo interessante que eu andei pensando esses dias, de como a nossa vida, às vezes, somos cristãos e falamos de religião, que nós não somos religiosos, pregamos isso nos cultos, na célula, nos encontros, sobre essa questão de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, e não permitir que a religião nos movimente nesse relacionamento, para que a gente tenha livre acesso, liberdade, comunhão, relacionamento pleno. A gente sempre está falando sobre isso. Só que muitos de nós têm dificuldade de entender isso. E nessa história de Lázaro, dá para a gente entender alguns pontos que podemos levar a isso. Como olhamos a história de Marta e Maria e a morte de Lázaro, nós vemos como nós também somos limitados na maneira que nós enxergamos Jesus e a maneira que Ele age. Muitos de nós ainda não foi e não experimentou uma libertação ao ponto de tirar Jesus da religião que um dia lhe foi apresentada e trazer Jesus para esse relacionamento íntimo, onde você chama Jesus de amigo e entende que Ele te ama. Há muitos cristãos ainda que não conseguiu tirar Jesus daquela cruz de crucifixo que ele cresceu olhando. Olha para Jesus como se Ele estivesse ali. Olha para Jesus como se Ele fosse aquele homem que estivesse ali limitado ao madeiro. E eu vejo em Marta e Maria um pouco desse comportamento. É uma história muito profunda. E eu gostaria primeiro de começar por aqui, queridos. Eu vou falar sobre esse relacionamento que nós, dentro desse relacionamento com Jesus, nós não podemos contê-lo. Jesus não pode ser domesticado. A religião tentou fazer isso. Falsos ensinos, costumes, tentou conter Jesus, mantê-lo preso, represar a Ele, limitá-lo. Através de atitude, de comportamento. Muitos de nós, às vezes, não percebe, mas a gente pensa no nosso subconsciente, ou a gente age como se Jesus estivesse ao nosso dispor. Quando a gente fala, faça isso, faça aquilo, preciso disso, preciso daquilo. Como se Jesus estivesse ao nosso dispor, apesar de estar, para fazer o que a gente quer e como a gente quer. Irmãos, Jesus está ao nosso dispor, sim, porém, Ele age como quer, da maneira que quer, na hora que quer. Cabe a mim e a você entender algo, que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso porque quando eu clamar, quando eu orar, quando eu convidar Jesus a agir, eu entender que Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. E isso não depende de mim, depende dEle. E a religião, enraizada em nosso subconsciente, tenta limitar Jesus. Dizer o que Ele tem que fazer, como tem que fazer. Na hora que Ele tem que agir, como Ele tem que agir. Represando Ele. Irmãos, esse tempo de pandemia, de muitas mortes, de muita tristeza, de muito assombro, temos que tomar muito cuidado com o nosso relacionamento com Jesus, senão Ele pode vir a falecer. A gente pode entrar em uma rota, em um piloto automático e ver o nosso relacionamento com Jesus morrer, desfalecer. Por quê? Porque muitos de nós estávamos acostumados a congregar, que é maravilhoso. Estar em comunhão, que é maravilhoso. Vir à igreja, célula, que é muito bom. Ser família, ser corpo, é maravilhoso. Mas isso não resume o nosso relacionamento com Jesus, pessoal. Não resume. Não representa isso. E eu vejo que se nós não tivermos cuidado na nossa busca, nas nossas devocionais, a gente pode perder a nossa esperança e viver um relacionamento morto. Morto. Pastor, como é que vive um relacionamento morto?
É um relacionamento sem vida. É um relacionamento baseado em emoções, sentimentos, dor, perda. Queridos, e não é isso exatamente, e eu tenho certeza que não é isso que Jesus quer de mim e de você. Eu não posso, de maneira nenhuma, acreditar que há momentos na minha vida que eu preciso de Jesus. Eu não posso acreditar que há momentos na minha vida que Ele é fundamental. Eu preciso entender que Ele é fundamental em todo momento. Que a sua presença é tudo. Absolutamente tudo. Não importa o que estamos vivendo hoje, se um tempo de bonança ou um tempo de pandemia, a presença de Jesus é sempre e tem que ser sempre tudo em nossa vida. E não somente hoje. Então, eu olho para essa história, eu vejo muito de mim, muito da igreja, muito de experiências que tive com Jesus e com pessoas. Pessoas tentando represar e limitar Jesus de acordo com a sua necessidade. No começo da história, você vê que Marta e Maria, quando vê que Lázaro adoece, e essa doença, ela se agrava ao ponto de ele poder morrer, ficar correndo risco de vida, elas mandam procurar Jesus. Vai atrás do mestre. Não é o caso dessa família em si, que já a Bíblia diz que eles eram amigos de Jesus. Mas pode ser o nosso. Lembrar-se de Jesus apenas quando uma dor profunda ou quando uma ameaça iminente chega à nossa casa. É hora de se lembrar de Jesus. É quando você olha para o lado e fala, nós já fizemos tudo e nada surtiu efeito. Aí a gente fala, olha, chame Jesus. Chame Jesus. É como, de maneira inconsciente, você não percebe que Jesus já não é mais a sua primeira escolha. Não é mais a primeira opção. Não é mais o lugar que você vai antes de qualquer outro lugar, mas é o último lugar. Primeiro você tenta de todas as formas, não conseguiu, só Jesus. Não é assim. E aí nós vemos que quando os mensageiros chegaram a Jesus, Jesus fala assim, olha, a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí o mensageiro, pensa irmão, nessa situação, o mensageiro pega a mensagem e volta para casa e fala, galera, fica tranquilo, Lázaro vai morrer não, viu? Jesus falou que ele não vai morrer, fica tranquilo. Aí depois de 2 dias, Lázaro morre. Fala, ué, Jesus disse que Lázaro não morreria, mas Lázaro morreu. Daí as irmãs poderiam falar, muito amigo esse Jesus, hein? Muito amigo esse cara. Irmãos, uma outra lição dentro desse contexto. A nossa vida cristã, ela é construída, a nossa fé é edificada através de muitas dores. Às vezes a gente pensa que Deus sempre vai evitar que nós passemos por algumas coisas. Deus vai evitar que eu passe por isso, por enfermidade, desemprego, perda, falência, dor, separação, morte. Não. Às vezes Deus não tem e nem quer evitar que a gente entre numa situação dessa. Por quê? Porque Ele é o Deus que pode evitar, mas Ele também é o Deus que pode restituir. Ele não se limita a uma enfermidade como Ele não se limita à morte. O problema dos acontecimentos não está em Cristo. O problema da dor não está em Deus, porque Deus mesmo sentiu dor quando entregou seu Filho por nós. Quando Ele entrega Jesus naquela cruz, Ele está sentindo dor pela morte do seu Filho, pelo sofrimento do seu Filho. Então nós pensamos muitas das vezes que quando nós entramos em uma fase difícil, uma circunstância complicada na vida, é que por algum motivo nós merecemos ou Jesus se fez ausente. Não, isso não é verdade. Um cristão, a fé de um homem, de uma mulher de Deus, ela também é construída através de superação, de coragem, de experiências que não deram certo, de choro, de tristeza, de recomeço. Jesus não evitou a morte de Lázaro, mesmo o amando.
Às vezes a gente coloca questionamentos em nossa mente, ou a gente recebe setas malignas. Olha, você está passando por isso, é porque você tem uma fé pequena, é porque Jesus te esqueceu, porque você é pecador, porque você falou aquilo. Começa uma nuvem de dúvidas na nossa vida, para tentar encontrar uma resposta para a nossa dor. Irmãos, enquanto você está martelando esse monte de bobagem, infantilidade, você está deixando de buscar a Deus, de compreender os seus propósitos. Então, quando Lázaro adoece, Jesus não foi lá. Não foi no primeiro, não foi no segundo. Depois que ele morre, ele foi só no quarto dia. Foi no quarto dia, e a família de Lázaro, e quase ninguém daquela região, ou quase ninguém do mundo inteiro, tinha presenciado um homem ressuscitar um morto. Então a fé daquelas pessoas, como a nossa fé, ela sempre está baseada naquilo que nós já vimos acontecer. A gente sempre acredita que superaremos aquilo que um dia já superamos, que suportaremos aquilo que um dia já superamos, que suportamos. Quando o problema ele toma uma proporção maior, a gente é tomado pelo medo, uma limitação, pequenez, medo, incredulidade vem, e a nossa esperança começa a naufragar. Queridos, eu vejo também nesse episódio, nessa história, Jesus convidando essa família para um relacionamento mais profundo, através da dor. Irmãos, eu acredito que a dor pode nos levar a um relacionamento mais profundo com Jesus. Que aquilo que hoje é dor na sua vida, aquilo que hoje é perda, aquilo que hoje gera medo e tristeza, amanhã vai ser o motivo pelo qual você venceu. Venceu espiritualmente, cresceu, assumiu uma nova identidade em Cristo, entendeu que poderia ir mais além. Que esse abismo que sempre esteve diante de você, você pode passar. Irmãos, em tempos difíceis, se levantam homens maduros. Em tempos difíceis, os homens e as mulheres maduras nascem. E aí eu vejo Jesus chegando até essa família, as irmãs de Lázaro vêm até ele, e tomado por toda a experiência que elas já tiveram, elas falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, porque eu já vi o Senhor curar muita gente. Eu já vi o Senhor curar, trazer vista ao cego, fazer o surdo voltar a ouvir. Eu vi o Senhor curar o paralítico. Mas ela estava dizendo: mas o morto o Senhor nunca fez. Ela fala: se o Senhor estivesse aqui. Ela já tinha se conformado com isso. Ela falou assim: olha, mas é interessante que ela estava dizendo para Jesus indiretamente, através do ato de humilhação, de adoração, falou: Senhor, eu me conformo, vou continuar te amando. Eu me conformo com o que aconteceu, eu me conformo com a perda. Eu me conformo com essa dor, eu me conformo com a morte. E a indagação e a tristeza era: mas se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Elas tinham uma maneira de olhar para Jesus, uma maneira limitada de olhar para Jesus, como nós temos. Eu não estou criticando elas, nem falando que sou melhor do que elas, não, eu estou falando que nós somos limitados da maneira que nós enxergamos Jesus. Nós não entendemos quem Ele é verdadeiramente. Nós não sabemos como Ele faz as coisas e por que faz as coisas. Irmãos, há uma tristeza enorme no meu coração todas as vezes que eu vejo na televisão quantas famílias chorando a morte dos seus entes queridos. Filhos de Deus e não filhos de Deus, gente boa, gente ruim, velho, novo, há muita gente morrendo. Pastores, ovelhas, incrédulos, espíritas, não importa a religião, tem muita gente morrendo. Muita. Só que no meu coração existe algo muito firme e forte. Deus está no governo de todas as coisas. Deus não perdeu o domínio sobre este mundo. O céu não está uma bagunça. Esse condomínio não está sem síndico. Essa cidade não está sem prefeito. Deus está sentado no seu trono e tudo está no seu governo. Eu não posso me desesperar, eu não posso deixar de acreditar que tudo o que está acontecendo ou é por vontade,
Acredito que não seja, mas por permissão. Porque o diabo não pode ceifar uma vida sem que Jesus permita. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore do céu, não cai um fiapo de cabelo da sua cabeça, se assim Deus não quiser. Essa é a minha esperança. É nisso que eu acredito. Deus tem um propósito em todas as coisas, no choro, na dor, nas lutas, nas alegrias. Deus tem um propósito em todas as coisas. E se eu deixar de pensar assim, é porque a minha fé em Jesus morreu. O meu relacionamento morreu. Se eu olhar para as circunstâncias desse mundo como olha um incrédulo, é porque a minha fé já morreu. O meu relacionamento está morto. Se o meu diagnóstico diante de uma circunstância é o mesmo diagnóstico de um incrédulo, meu relacionamento com Jesus já foi. Porque nós temos algo que o incrédulo nunca vai ter: discernimento espiritual, paz de espírito, entendimento. Por quê? Porque conhecemos a Deus e os seus desígnios. Porque isso que a Bíblia diz: aquele que crê em mim nunca será confundido. Está confuso? Está amedrontado? Está temeroso? Está perdido? É porque a sua fé foi abalada. O seu relacionamento com Jesus pode estar à beira da morte. E aí Jesus, quando chega e ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não morreria. Ela fala da sua limitação de entendimento, da sua limitação de conhecimento. Ela fala: ó Senhor, tá bom. Eu já chorei 4 dias. O pior já passou. Eu aceito essa morte. Eu aceito essa perda. E quando Jesus fala: olha, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela fala assim: Senhor, no último dia eu sei que ele há de ressuscitar com os santos. Ela não entendeu ainda que Jesus estava falando que ele poderia todas as coisas. Ela entendia da palavra. Ela sabia do dia do juízo. Ela sabe que um dia os mortos serão ressuscitados para julgamento. Que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ela sabia disso. Só que ela não sabia que esse mesmo Jesus que ela conhecia de maneira limitada é o mesmo Jesus que poderia mudar a vida dela agora. Naquele exato momento. Queridos, a religião nos ensina que há momentos que sempre tem que ter Jesus. Olha, morreu alguém, chame um pastor para ministrar no velório. É necessário que a palavra esteja lá. Olha, vai ter casamento. Escolha um pastor, escolha um padre, um sacerdote para fazer. Há circunstâncias que sempre alguém se lembra da palavra de um homem de Deus ou do próprio Deus. Tem alguém doente, vamos orar por ele. Isso é a religião que nos ensina. É que existe na religião momentos que Jesus é mais bem-vindo do que outros. Existe na religião momentos onde Jesus é fundamental. Mas no relacionamento de amor, no relacionamento verdadeiro, Jesus é fundamental sempre. Em todos os momentos. Em todos os instantes. Vou te dar um exemplo na história de Daniel. Quando tentaram pegar Daniel em sua fidelidade, em sua fé, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Esse era Daniel. Jesus era fundamental para ele, Deus era fundamental para ele todos os dias e 3 vezes por dia ele buscava Jesus. Não era quando as coisas estavam ruins ou quando as coisas apertaram. Não. Daniel tinha uma vida onde Deus era fundamental. E quando as coisas apertaram, Daniel orou 4 vezes por dia, 5 não. Daniel já tinha relacionamento fundamentado. Vou continuar. Olha, é proibido orar. É proibido orar a outro Deus que não seja o rei. E aí Daniel vai para sua casa e mantém a sua vida cotidiana de comunhão com Deus. Ele não mudou. Não. As coisas estão difíceis e eu vou fazer o que eu faço todos os dias. Orar a Deus. Entender o que Ele quer. O que está acontecendo nas regiões celestiais.
eu vou receber dele paz e direcionamento. E quando Daniel é pego orando e levam o rei ao rei, Daniel quebrou, ele não te respeita, ele não te honra, pegamos ele clamando a outro Deus. Jogue Daniel na cova dos leões. Queridos, essa história de Daniel também nos mostra que Deus não quis livrá-lo das covas dos leões. Eu não vou livrar você da condenação. O coração de um crente, nessa hora, se não estiver firmado, ele começa a duvidar. Porque ele começa a pensar que o nosso relacionamento com Deus é por meritocracia. Não, eu sou fiel, eu busco a Deus, eu entrego dízimo, eu entrego oferta, eu vou à igreja. E logo porque faço isso, entendo que não devo passar por isso. O diabo não pode me tocar, essa seta não pode me atingir, por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus. Deus permitiu. Então nós vemos, queridos, que muitas e muitas vezes Deus não se intromete até que alguma coisa venha contra você verdadeiramente. Deus não se intromete quando o diabo te ameaça algumas vezes. Deus não se intromete até o momento que ele acha que tem que se intrometer. Porque ele não se limita a mim e a você. Ele faz o que ele bem entender, na hora que ele bem entender, como ele bem entender. Eu não tenho, irmãos, eu preciso entender isso, nem você, nem ninguém tem, condições espiritual, psicológica, emocional, de doutrinar a Jesus a ponto de ensiná-lo como agir em nosso favor. A palavra para esses dias, a palavra que também traduz essa história é confiança. Deus vai agir e eu preciso confiar nisso. Deus está agindo, ainda que não pareça. Deus não vai me abandonar, ainda que eu pareça abandonado. Eu não vou morrer, ainda que eu já esteja morto. Essa é a mensagem da história. Queridos, olhe para Jesus. A gente não tem nem respaldo bíblico, viu, pastor Renato, para ministrar em funeral. Você viu Jesus ministrar em funeral? Eu nunca vi Jesus ministrar em funeral. Eu acho que é até antibíblico. Vou parar, não vou mais em funeral ministrar. Não vou mais. Jesus, ele me ensina que ele não ministra em funeral. Ele vai lá para o outro fim. Jesus nunca ministrou em funeral. Jesus é tão bom, mas tão maravilhoso, mas tão lindo, que quando ele viu a viúva da cidade de Naim, vindo com seu único filho, falou, vou ministrar consolo e vida para ela aqui. Né? Filha, não chores. Só que depois ele fala assim, levanta, anda. Jesus, ele não ministrava na dor da pessoa, a ponto dela permanecer com dor. Jesus, quando ele entra na nossa vida, na nossa história, ele vem para transformar verdadeiramente. Jesus, quando ele via um enfermo, ele não apontava uma receita, olha, o médico fica ali, não sei o que fica ali, a farmácia fica ali. Não! Jesus ia e curava. O Evangelho nos mostra que aonde Jesus chegava e encontrava fé, coisas poderosas aconteciam. Coisas poderosas aconteciam, nada ficava como era. Aonde havia esperança, aonde havia confiança, havia milagre. Você não viu Jesus sair de lugares sem que ele pudesse fazer nada, a não ser lá na sua terra, no meio dos seus. Por quê? Porque não acreditaram nele. Jesus só não age, só não faz, só não opera, onde ele não encontra fé o suficiente, confiança. Irmãos, a confiança, ela é a base do relacionamento, seja ele qual for. Ou você confia, ou o seu relacionamento está morto. Há muitas amizades, muitos namoros, noivados, casamentos que estão mortos. Por quê? Porque já morreu a confiança.
Já morreu. Não é pleno, não é verdadeiro, não tem propósito. Por quê? Porque morreu a confiança. A confiança, ela difere todas as coisas. Sabe, queridos, a confiança é quando você tem um celular e a sua esposa tem acesso a ele o tempo todo. Não tem senha. A confiança é a certeza que o seu marido se atrasou, houve um motivo. A confiança é que ainda que alguém invista contra o seu casamento, ambos vão resistir ao investimento. A confiança não procura razões, ela confia no amor. Olha, eu confio, mas se aquela mulher ali é muito bonita, vai dar ruim. Eu confio no meu marido, cara. Mas aquela mulher ali é demais, bicho. Ele não vai suportar, não. Eu confio na minha esposa, mas olha os bíceps daquele cara. A confiança é o fundamento de todas as coisas. Se você não confia, o seu relacionamento, os seus relacionamentos, falando diretamente de Jesus, ele já está morto. Porque Jesus não opera na vida de ninguém que não confia nele. Não opera. E aí nós vemos que quando Jesus começa a conversar com ela, ele tenta passar, olha, não duvide, não duvide. E aí vem a outra irmã e fala a mesma coisa. Por quê? Porque elas todas tinham a mesma visão. Jesus poderia curar Lázaro enquanto ele estivesse doente. Tipo, essa situação eu sei, Jesus agiria em nosso favor. Mas essa, não. Não temos confiança a esse ponto. Não temos fé a esse ponto. Era um relacionamento dessa família com Jesus, era limitado até as enfermidades, até a presença física de Jesus. Ao contrário do centurião. Ao contrário do centurião, que tem um servo enfermo, que fala, Jesus, não precisa ir na minha casa. Não precisa. Fala daí mesmo. Fala daí mesmo. Dê uma ordem que eu sei que ele viverá. Isso é confiança. Eu não preciso ver você. Eu não preciso que a tua presença física esteja aqui. Eu confio no teu poder. E quando esse homem, ele é único na Bíblia. Esse comportamento é único. É uma confiança plena que chama a atenção de Jesus de tal ponto que Jesus fala, eu nunca vi uma fé assim, nem em Israel. Fique aí, não vá na minha casa, eu não sou digno da sua presença. Você entende, irmãos, que não é questão de meritocracia. Eu te sigo, eu te obedeço. Eu ando nos teus caminhos, eu abandonei o pecado, logo mereço o teu favor. Não, não é isso. É graça. É por causa do Senhor mesmo. É por causa da sua morte, é por causa da sua ressurreição, é por causa do perdão. É tudo por causa do Senhor. É tudo sobre você, já diz o louvor. Então a nossa fé tem que se igualar à fé desse homem. Senhor, eu não sou digno. Mas o Senhor é bom. Eu não mereço, mas eu acredito que o Senhor assim o fará. Então a fé do cristão, ele tem que estar desprendida da religião, desprendido do que viu, desprendido do que é palpável, do que é visível e acreditar no que é sobrenatural. Esse é o convite para mim, para você, acreditar, confiar em Jesus. Pastor, é um tempo difícil, é o melhor tempo de exercitar a nossa fé. Não existe o melhor tempo para a gente se relacionar com Jesus senão esse. É desafiador. É desafiador esse tempo. Irmãos, eu andei pensando hoje pela manhã, quando eu estava meditando na palavra. Há muitos que estão pensando que esse tempo que a gente vive já é indícios do final do tempo. Eu acredito que é sim. Mas eu acredito que, segundo a Bíblia,
dias piores virão. Não digo agora, nem amanhã, nem esse mês, eu digo dias que antecedem a vinda do Senhor. Perseguição, fome, morte. Queridos, é um tempo difícil, sim. É desafiador, sim. Mas se você olhar para a palavra do Senhor, se prepara. Se prepara. Prepara a sua fé. Se firme em Jesus. Busque a Ele, esteja com Ele. Adore a Ele. Por quê? Porque os dias que antecedem a sua vinda serão terríveis. Serão terríveis, é a Bíblia que diz isso. Perseguição, morte, prisão, limitações. Olha, vai vir um tempo que nós vamos poder nem pregar o Evangelho, se esconder, seremos caçados. Você acha esse tempo difícil? Jesus disse: se eu não tivesse abreviado os dias, alguns escolhidos também não suportariam. É isso que nos espera. Ah, pastor, mas que você é o profeta do Apocalipse. Você está nos amedrontando. Não, não estou amedrontando ninguém. Porque o amor lança fora o medo. Eu só quero te dizer que dias difíceis virão, dias que antecedem a vinda do Senhor. Dias que colocarão a nossa fé em prática. Hoje ainda que estejamos chorando, muitas famílias sofrendo, ainda que dificuldades estão sobre nós, diante de nós, não se compara ao que está por vir. Não se compara. Leia, veja as profecias. Então, Jesus continua o diálogo com a irmã de Lázaro, e aí ele fala para ela: olha, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E aí Jesus pede para que eles levem-o até o túmulo. E a Bíblia diz que nesse exato momento ele chorou. Jesus chorou. A Bíblia, versículo 33, só tem essa frase: Jesus chorou. Eu peguei ali no grego, o que estava escrito no original era dácrio. O verbo é dácrio. Ele derramou muitas lágrimas. Ele derramou muitas lágrimas. Jesus chorou, e chorou de maneira tão visível que os moradores de Judá disseram: veja, desculpa, como ele o amava. Queridos, Jesus não deixou rolar uma lágrima. Jesus não disfarçou o seu choro. Não. Como amigo, como quem tem coração, como quem se preocupa, Jesus participou do momento de dor. Ele esteve lá, ele chorou com os que choram. Mesmo sabendo que ressuscitaria o morto, ele chorou. Sabe, é a sua humanidade. É a sua participação na dor das pessoas. É a sua expressão de carinho, de cuidado com as pessoas. E aí, os judeus ficaram: nossa, nunca tinham visto Jesus chorar. Falou: nossa, olha como ele amava Lázaro. Olha como ele amava Lázaro. Queridos, nunca duvide do amor de Jesus. Você não tem esse direito. Nunca duvide o quanto ele te ama, o quanto você é especial para ele. A cruz não permite isso. Nunca se sinta sozinho. Nunca se sinta abandonado. Nunca se ache menos importante do que qualquer outra pessoa. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama, e ele ama de uma só maneira. Porque ele é amor. Ele não ama pouco, não ama médio. Ele é amor, ele só ama plenamente. O seu amor é pleno sobre mim e sobre você. E isso é uma boa notícia, para que você não se pegue nos quartos chorando, duvidando, imaginando como poderia ser a vida. Olha, sabe, ficar olhando para trás, olha, se Jesus tivesse, olha se eu tivesse feito tal coisa, olha, remoendo o passado. Não. Entenda, Jesus te ama. E isso não é um jargão
João 3,16 não é um jargão. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único. Então acredite nesse amor. Acredite e deixa que esse amor governe o seu coração. Irmãos, eu disse no começo da ministração que nós não podemos represar quem é Jesus. Eu não posso limitar Jesus no meu dia, porque se eu limitar Jesus, eu vou viver de maneira limitada. Então é manhã de você olhar para a sua vida e entender o que você tem dado a Ele. E eu falo da sua vida, eu falo de espaço, eu falo de tempo, eu falo de amor, eu falo de devoção, o que você tem dado a Ele. Se o espaço que você tem dado a Ele é limitado, saiba que Ele lá não fica, porque no espaço limitado não comporta o Rei da Glória. Um espaço pequeno, um lugar estreito, é o que muitas vezes damos a Jesus. Uma confiança pequena, uma adoração pequena, um relacionamento pequeno. Minutos do nosso dia. Me veio à mente, enquanto pensava nessa palavra, nesses últimos dias, a música do PG, que fez muito sucesso há um tempo atrás. Quem é mais velho na fé sabe. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que eu sinto e o que eu penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Seja a luz em minha janela. Seja meu universo. Eu não quero te dar só um pouco do meu tempo. Não quero dar um dia apenas da semana. Seja o meu universo. É isso que Jesus quer de mim, de você. Ele quer entrar na sua vida, mas Ele quer ser quem Ele é. Ele não aceita ser um fantoche, ser convidado para atuar algumas vezes, para estar em alguns lugares, para participar de algumas coisas na sua vida. Não. Não podemos represar o Rei da Glória. Ou você dá a Ele o seu coração, ou você levanta um altar para Ele, ou teremos um relacionamento limitado com Ele. Limitado. E um orçamento não, irmão, orçamento limitado é outra coisa. Um relacionamento limitado não é o que Deus quer para mim e para você. Quando eu vejo Jesus chegar nessa família, nesse dia, nesse momento da morte, é como Jesus fala assim: olha, eu vim aqui aprofundar o nosso relacionamento. Eu vim aqui levar o nosso relacionamento a um outro nível de amizade. Eu vim aqui libertar vocês daquilo que vocês pensavam que eu era. Eu vim aqui libertar vocês da morte, da dor, da fé represada. Eu vim aqui mostrar para vocês quem eu sou. E aí Jesus chega no lugar onde Lázaro estava sepultado. Isso é lindo demais. E aí Jesus olha e fala assim: olha, tira a pedra. Tira a pedra. Acredito que o cadáver já em decomposição, pálido, fedendo, os olhos roxos, aquelas olheiras monstras, mão branquicela. É um cadáver em decomposição, 4 dias. E aí Jesus fala para as irmãs: tira a pedra. Ela fala: Jesus. Elas ainda não entenderam ainda. Ela pensou que Jesus foi chorar no caixão. Jesus não foi chorar naquele lugar, irmão. Jesus, ele não vem apenas chorar. Chorar faz parte. Mas ele vem transformar o choro em alegria. Chora por isso. Ele tocou em mim, ele tocou em minha família. No momento mais difícil da minha vida, ele estava lá. Mas a gente não quer viver momentos difíceis. A gente não suporta os momentos difíceis. A gente sucumbe antes. Antes de Jesus chegar, a gente já sucumbiu. A gente não tem paciência nem confiança o suficiente. Quando falta 5 minutos para acabar o jogo, a gente já está apavorado, pastor Jonathan. Ele não vai vir. Ô irmão, não acabou o jogo não, ele não vai vir. Já era para ele ter vindo faz tempo. Quero dizer, tipo, no meu relógio, Jesus está muito atrasado. Esquece o seu relógio, irmão. Confia. Confia, irmão. Jesus não tem prazer na morte. Jesus não tem prazer na dor.
Ele só usa a dor e a morte para mostrar que Ele é vivo na sua vida. E tanto é que você nunca vai ver, né? Não é que você nunca vai ver, quer dizer, você olha para as Escrituras Sagradas, você vai ver Jesus chamando a morte de sono, ele dorme. Ele dorme. Lázaro dorme, ué. Como dorme, Senhor? Ele dorme, ué. Por quê? Porque eu acordo quando eu quiser. Não existe morte para Jesus. Não existe morte para Jesus. Ele venceu a morte no Calvário. Onde está a morte? A sua vitória. E ele chegou na casa daquela criança de 12 anos, você lembra? Que estava muita gente chorando. E ele fala assim, por que vocês choram? A menina só está dormindo. Daí todo mundo riu da cara dele. Está dormindo o quê, seu doido? Está dormindo. Por quê? Porque não existe morte para quem é dono da vida. Irmãos, sabe esse momento que está respirando aí na sua casa, aqui na igreja? Jesus está te dando ar para respirar. Seu coração está pulsando porque Jesus quer que ele pulse. Porque se ele falar assim, ó, recolhe, vem para perto de mim, acabou. Mas se ele falar, vou te ressuscitar para a glória do meu nome, ele te ressuscita, ele faz o que ele bem entender. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não deixe que essa circunstância gere dúvida, não deixe que o medo, a dor, a morte, não permita que isso desconstrua Jesus. Ele é o autor da vida. Nada pode deter o seu Deus e o meu Deus, nada pode deter. Querido, Jesus não venceu a morte apenas para que você olhasse e falava, uau, esse milagre chamou minha atenção. Ele venceu a morte porque a morte era o ponto final, a limitação, o medo, o trauma do ser humano. E quando Jesus vence a morte, Ele está falando para mim e para você que Ele é maior, Ele é mais. Você viu o apóstolo Paulo no filme que retrata a sua vida? Ele fala, meu querido, o meu viver é o morrer é Cristo. O meu morrer é lucro, o meu viver é Cristo. Ele fala, o meu morrer é lucro. Quero dizer, morte tem uma conotação diferente para quem vive para Jesus. É diferente. Estava até falando com o pastor Hélio domingo passado, quando o apóstolo ministrava a ceia. Sabe quando a nossa fé vai ser plena? Plena, madura, em um nível que Jesus espera de mim e de você? É quando você olhar para a morte e ela não te fazer estremecer. É o nível de fé que nós temos que ter. Você olhar para a morte, olhar para ela, passar por um momento, estar diante dela e falar, não vejo problema nisso. O que vem depois disso é melhor. E se Jesus quiser, ainda volto depois de 4 dias. Ela não me governa. Ela não me paralisa. Ela não muda o meu conceito de quem é Cristo. Pensa nisso, irmão. E aí Jesus faz algo tremendo nesse dia, irmão, para mim poder finalizar. Agora é verdade. Está tudo aqui, está 11h13, acaba que hora o culto? 11 horas? 11h30? Oxe, ainda tem 15 minutos. E aí Jesus fala assim, tira a pedra. E aí a gente fala sobre tirar a pedra, é simplesmente ou profundamente, Deus quer que você faça o que você tem força para fazer. Deus quer que você empenhe força e faça o que é seu. O que é obrigação sua. Não seja um amedrontado, não seja um acomodado. Faça o que estiver diante de você. Não espere que Jesus faça tudo. Não fique orando para Senhor, oro por isso, oro, mas irmão, você tem que fazer alguma coisa também. Às vezes a oração é uma fuga. Às vezes tem crente, irmão, que vai orar porque não quer procurar serviço. Estou orando pelo emprego, pastor, deixa eu quantos currículos? Nenhum, ixi. Oi, que desgrama é essa? Resolve não. Ô pastor, olha, meu casamento está uma estou orando, mas você já deixou de tratar a sua esposa? Não, estou orando. Muda, filha da mãe. Oração não vai resolver tudo. Tem coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Olha pastor,
estou brigado com o meio mundo, estou de mal, estou orando por isso. Não, você já pediu perdão? Já procurou? Foi lá ver o que está acontecendo? Não. Estou orando. Não. Pode parar. Esse conceito de oração não cabe. Ação também tem que ser tomada. Você faz sua parte e Jesus faz a dele. Que irmão, quer um casamento transformado? Você não precisa nem ficar orando o tempo todo. Você precisa ser transformado. Você precisa mudar. A Bíblia diz que mulher não precisa pregar para marido, nem marido precisa pregar para mulher. É só mostrar quem ele é e quem ela é em Cristo Jesus. Dar testemunho. A vida financeira está ruim? Estou orando, pastor. Não, você é dizimista, você é ofertante? Não, a oração não vai resolver. Tem um demônio chamado devorador que só sai com a imposição do dízimo. Não é com imposição de mão, não. Imposição do dízimo. Esse demônio só sai na carteirada. Eu vou falar, carteirada? É ação isso aí. Você pode subir o monte, você pode jejuar, você pode, irmão, ficar naquela santidade monstra. Mas se você não vencer o demônio do egoísmo, da mesquinharia, você não prospera. Não prospera, irmão. Não prospera, não. Então a oração, ela não é uma fuga para mim. Tem gente que vive e mora no monte, mas não sabe o que tem que fazer depois. Porque quando eu saio da oração, eu saio ligado, o Espírito Santo me deu direção, já sei o que fazer. Vou pedir perdão para fulano, para cicrano, vou mudar meu comportamento aqui, vou acordar mais cedo acolá, vou investir acolá, por quê? Porque o Espírito de Deus me deu discernimento, e agora eu vou agir. Agora eu não vou orar, e amanhã eu vou orar de novo. E o que você vai fazer? Eu não vou fazer mais nada. Vou viver orando. Está orando, mas não está agindo. Tirar pedra, irmão, faça alguma coisa. Deus só está esperando você tirar a pedra para Ele fazer alguma coisa por você. Não dependo de Deus. Sim, você depende de Deus para fazer o impossível. Mas a obediência, a atitude, a ação, você precisa tomar. Você precisa tomar, irmão. Você precisa fazer alguma coisa, chamar a atenção, como Zaqueu, entendeu? Zaqueu é um exemplo disso. Zaqueu, rico, teve riqueza de maneira indevida, era um cobrador de impostos, defraudava e tal, era um homem desonesto, odiado. Mas quando Zaqueu ouviu falar que Jesus ia até lá, irmãos, Zaqueu fez o que ninguém fez. Ele deixou de lado toda a sua fama, sua posição social, seu respeito que a sua vida financeira o trouxe. A Bíblia diz que ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Irmão, Zaqueu não queria pedir nada a Jesus. Ele não queria pedir mais dinheiro, ele não queria pedir saúde, ele não queria pedir nada. Aquele homem só chamou a atenção de Jesus porque ele queria ver com seus próprios olhos quem ele era. E no meio da multidão absurda, Jesus só falou com Zaqueu. Por quê? Porque ele teve uma ação diferente de todas aquelas outras mecanizadas. Me cura, me dá pão, me dá peixe. Vamos na minha casa. E Zaqueu não tinha nenhum interesse desse tipo. Nenhum interesse. Ele só queria ver Jesus. Contemplar aquele homem que fazia milagre, que curava, que ministrava palavras sobrenaturais. Uma ação. E aí quando Jesus fala, desce daí, ô abençoado. Me convém entrar na sua casa hoje. E aí quando Jesus fala isso, Zaqueu mostra para mim, mostra para nós, que a motivação dele era outra. Ele queria se relacionar com Deus. Fala, mestre, olha, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E vou vender metade do que tenho e vou dar aos pobres. E aí Jesus fala o quê? Hoje a salvação entrou na sua casa.
Por quê? Porque Zaqueu se arrependeu somente quando viu a santidade de Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele começou a ver que ele era muito desonesto. Ele teve uma noção exata do que precisava ser transformado na vida dele. Ele não precisou, a minha casa precisa de mudança, meu casamento de mudança, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de saúde. Não, ele falou, eu preciso é me arrepender. Depois a gente vê o resto. Eu olhando para Jesus, ele falou, nossa Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou cumprir o que a lei diz, vou devolver 4 vezes mais. E vou fazer mais, Senhor. Vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Por que você decidiu isso? Jesus não te pediu nada. Jesus não te pediu absolutamente nada. Mas quando ele olhou para Jesus, ele entendeu que precisava fazer aquilo. O Espírito Santo o alcançou, ministrou ele. Queridos, isso é a resposta de um relacionamento com Deus. Você sai desse contato, dessa oração, dessa adoração. Você não sai apaziguado, você não sai morto, você não sai para dormir. Você sai vivo, querendo coisas novas para a sua vida. Você não sai acomodado. Você não sai querendo orar para se esconder do problema. Querido, eu conheci discípulos que era tão... Eu conheci um homem, né? Que foi discípulo meu e tal. Ele não saía do monte. Falei, rapaz, esse cara gosta de orar. A gente fica até feliz por isso, irmão. Eu gosto de ir para o monte de orar, eu gosto de orar na igreja. Sempre estou aqui no propósito da manhãzinha. Gosto de orar. Só que eu percebi que ele orava, era por medo da realidade. Ele tinha medo da realidade, por isso ele se escondia no lugar de oração. Querido, o lugar de oração não é o meu esconderijo. É o meu lugar secreto. É o meu lugar, não é esconderijo, eu vou lá me esconder das pessoas. Não. E aí eu entendi, com o passar do tempo, que ele andando na nossa geração, acompanhando os problemas de casamento dele, a mulher dele era brava, irmão. Parecia um pincher. Pensa numa mulher brava. Pensa. Meu, quando essa mulher, cara, se desviava por uns dias, era cada palavra de peso, era cada grito, era humilhação, esculacho. E ao invés dele resolver essa situação, eu falo, não, vamos resolver. Irmãos, xingamento, ofensa, briga, desonra, é necessário você sentar na mesa. Vamos resolver isso. É isso. Me respeita. É necessário entender por que está falando. Não, sabe o que ele fazia? Ao invés de bater na mesa, de pegar um copo, de tacar no chão, chamar a atenção dela, falar, acabou. Nós vamos conversar agora, pegar pelo braço e falar, aqui, varoa, em nome de Jesus, senta aí. Você não vai me xingar nem respeitar. Me fala o que tem no seu coração e por que tem no seu coração. Porque se tiver motivos de me arrepender, eu já vou me arrepender agora. Mas eu viver assim, nós não vamos viver. É bater na mesa e não aceitar uma vida indigna. Não, sabe o que ele fazia? Vou para o monte. Querido, se eu fosse Deus, eu falava assim, volta para casa, cachorro. Vira homem. É o que eu falaria. Eu, como sou Deus, pego um boi danado. Por quê? Porque não há momentos que eu não preciso de oração, eu preciso ser homem. Preciso ser santo. Preciso ter coragem. Eu não preciso ficar me escondendo. A minha mulher me deu um esculacho, eu vou para um monte chorar. Seja homem, rapaz. E aí, vai dar 11h30, vamos lá. Eu preciso entender que o meu relacionamento com Jesus me desperta para uma ação. Querido, eu não sou uma ovelha, eu sou uma ovelha no contexto de obediência. Tenho pastoreio, obedeço a pastoreio, obedeço palavra. Mas quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou como um leão. Ousado, corajoso, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas deu-nos o espírito de ousadia. Sim ou não? Então, o medo não pode habitar, a desconfiança não pode habitar no cristão. Temos que mudar o nosso conceito de evangelho.
E aí Jesus fala, tira a pedra. Faça o que você tem que fazer. Eu estou esperando você agir. Vamos. Isso é você. Mas Senhor, se você tem poder para ressuscitar um morto, para que eu vou mexer na pedra? Porque você precisa fazer alguma coisa, uai. Larga de ser fogado. Ou fogado. Bicho fogado, já diria o Tiririca. E aí a Bíblia diz que os homens lá, o pessoal tirou a pedra, irmão. E o interessante é que alguns teólogos, eu até acredito nisso, irmão, que eu sou meio doido. Jesus chamou Lázaro pelo nome, falou assim, Lázaro, sai para fora. E alguns teólogos dizem assim, se Jesus não chama o nome de Lázaro, ia sair mais morto do que torcedor do Corinthians. Se Jesus fala assim, ó, sai para fora, uma ordem do dono da vida, vamos levantar todo mundo, vamos voltar, galera, uhul! Mais uma chance, vamos mudar de time, vamos mudar de vida, vamos parar de beber, Jesus está chamando a gente. Não, quem tirou a pedra não foi todo mundo, só vive milagre quem tira a pedra, só vive milagre quem tem coragem de se expor, quem acredita. Então Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Então Jesus chamou o morto pelo seu nome. E aí a Bíblia diz que mesmo fedendo, mesmo amarrado, mesmo 4 dias, acho que Lázaro, irmão, já tinha feito umas 3, 4 refeições nas bodas do cordeiro, viu? 4 dias? Será que a gente come todo dia no céu? Acho que come. Então Lázaro tinha feito, já estava indo para a 4ª refeição. Quando Jesus chamou ele, falou, poxa, vou ter que voltar mesmo? Sim, Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito em você, a sua história, ela é um ornamento para glorificar o nome de Deus. E a Bíblia diz que Lázaro sai para fora, irmão. E as pessoas começaram a olhar aquilo e ficaram pasmos, porque nunca houve alguém capaz de dar vida ao morto. E um morto de 4 dias. Alguém que fedia. Alguém em estado de decomposição. Queridos, essa história, ela é para mim, ela é para nós, um alerta. Confia no Senhor. Nos dias mais difíceis da sua vida, confie no Senhor. E se tudo parecer perdido, confie no Senhor. E se já está perdido, aparentemente, confia no Senhor. Não se conforme com aquilo que Deus não tem para ti. As irmãs já tinham se conformado, mas Jesus falou, não é isso o que eu penso a respeito de vós. Não é isso que eu tenho para vocês. Ainda, queridos, que há muito tempo essa dor esteja contigo, ainda que há muito tempo você sepultou algo, seu chamado, seu casamento, projetos, faculdades, eu não sei o que está morto na sua vida, ou se está morto o seu próprio relacionamento com Jesus. Mas essa passagem que nós acabamos de discorrer, nos convida a acreditar que Deus traz vida, que Deus ressuscita sonhos, que Deus restaura famílias, que Deus transforma a situação de pessoas que nunca imaginou ser transformado. E esse relacionamento, que já era de um nível de amizade, de amor, destacado pelas Escrituras, foi aprofundado em algo sobrenatural. Então esse relacionamento fala para mim e para você, olha, Deus quer ter contigo um relacionamento sobrenatural. Deus quer ter conosco um relacionamento sobrenatural. Grande, poderoso, porque assim Ele o é. Não limite, não represe, não dê a Jesus diretrizes, nem hora, nem lugar para agir. Confie no Senhor em todo o tempo. Confia no Senhor a todo tempo. Confiança não permita que o diabo, não permita que circunstâncias, não permita que nada nem ninguém lhe roube isso. Confiança. Acredite no Senhor. Ele vai agir em teu favor.
Amém, queridos? Se você puder se colocar de pé agora, vamos finalizar orando. Seja forte e corajoso, irmão. Seja forte e seja corajoso. Seja forte. A pedra é pesada. Seja corajoso, se exponha. Não temas e não desanime. Deus não tarda e Deus não falha. Ele virá no tempo certo sobre nós e fará o que lhe apraz. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, esse final de semana. Nós olhamos para as Escrituras Sagradas e somos proibidos em duvidar. Nós olhamos para Ti, nós olhamos para o Teu amor, para a Tua graça. E nessa manhã somos proibidos de duvidar de quem o Senhor é. Somos proibidos de duvidar dos Teus feitos, do Teu amor, da Tua infinita bondade. Senhor, visita agora cada lar que está assistindo esse culto. Venha calar toda voz maligna, toda voz contrária. Venha restaurar relacionamentos. Venha restaurar, Senhor, as amizades. Amizades que um dia nós tivemos contigo. Só que entrou a dúvida, entrou o medo. Torna pleno, Senhor. Queremos nos aprofundar no relacionamento contigo. Viver coisas poderosas e sobrenaturais. Pai, te dou na minha vida tudo que eu tenho e sou. Se um dia limitei o teu agir, se um dia limitei a tua presença, me perdoa. Sejas Deus na minha vida. Eu confio no Senhor. Eu confio na tua vontade, eu confio no teu agir. Estás no governo de todas as coisas. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo, isso nunca mudou e nunca mudará. O Senhor é fiel. Em todo tempo o Senhor é fiel. Visita os teus filhos que nos assistem. Visita os teus filhos que aqui estão. Libere as tuas bênçãos espirituais sobre cada um de nós. Que no final desses dias, desses tempos, saiamos disso fortalecidos, robustos, transformados, edificados, com uma vida poderosa em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por este domingo. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra, porque a Tua palavra é poder. Como vimos nas Escrituras hoje, compartilhada, foi a Tua palavra que trouxe Lázaro dos mortos. Então abre os céus e libera uma palavra de vida sobre nós, uma palavra de destino. Liberta-nos de toda confusão, medo, dúvida. Nos liberta, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom dia, queridos. A graça e a paz. Glória a Deus pela vida do pastor André, por trazer essa palavra de vida para nós nesta manhã. Que Deus venha abençoar o teu domingo, a tua semana. Entramos amanhã num tempo de volta na oração, de revezamento por equipe, guardando os protocolos necessários. Amém? Contamos com todos vocês, que vocês retomem esse período de oração no templo, que é o culto que a gente pode ter neste momento, é esse culto por equipe, que é um tempo de oração, uma ministração de reflexão, e assim você poderá ter o seu tempo na semana para separar ao Senhor Jesus. Amém? Quero orar te abençoando em nome de Jesus. Pai, abençoa teus filhos que estão em casa, teus filhos que estão aqui, Senhor. Seja uma semana poderosa para eles. Que a esperança seja renovada, meu Deus. Que as provisões para cada filho, cada filha, seja ela no âmbito físico, emocional, financeiro, venha na direção de cada um dos teus filhos, Pai. Eu entrego todos eles diante de Ti. Que a proteção, a blindagem que o Senhor tem colocado sobre nós, Pai, ela seja ampliada na necessidade de cada um de nós, no nome de
Jesus. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoo com as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Israel. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Graça e paz. Shalom, queridos. Graça e paz. Estamos aqui direto do Templo da Shalom. Mais um culto abençoado. Queremos convidar vocês para nos seguir nas redes sociais. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Dá o like lá e vai nos apoiando. Amém? Igreja do Avivamento, contamos com a sua presença. Entra lá, se inscreve no nosso canal para os nossos cultos ainda serem mais divulgados, que a glória do Senhor encha todas as casas através da internet. Amém. Saudades, vai ser um tempo precioso, mas entra lá e dá o seu curtida e se inscreva. Beijo.